A Conab divulgou na manhã desta quinta-feira o seu segundo levantamento da safra 2018 de café do Brasil e aponta para uma safra recorde. A projeção da companhia é de que sejam colhidas 58 milhões de sacas de 60 quilos do grão, um valor que ficou próximo ao intervalo máximo estipulado pela companhia no relatório apresentado no mês de janeiro, que foi o primeiro para a temporada. A gente vê na tela agora os números. Veja que em janeiro a companhia projetava a safra entre 58 milhões e 800 mil sacas a até 58 milhões e 500 mil. Agora, em maio, trouxe a projeção um número exato em 58 milhões de sacas de 60 quilos do grão, mostrando que, se confirmado, vai ser uma alta superior a 29% na comparação com a safra de 2017. O ano de alta é explicada pela bienalidade positiva do café arábica e a recuperação da produção do Conilon no estado do Espírito Santo depois de 3 anos passando por uma grave crise hídrica, muita seca por lá. O arábica deve ter uma produção, de acordo com os dados apresentados pela Conab, nesta quinta-feira, na ordem de 44 milhões e 300 mil sacas. Veja conosco aqui como é que fica essa produção. Conab estimando para 2018 uma produção de café arábica em 44 milhões e 300 mil sacas, com uma forte alta de 29,4%, enquanto que o café Conilon, de acordo com a estatal brasileira, 13 milhões 700 mil sacas, alta de 27,9%, de acordo com o que foi apresentado pela Conab na manhã desta quinta-feira, elevações importantes sobre os principais cafés produzidos no Brasil, arábica e Conilon. E a safra já começou a ser colhida. A Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, mostra pra gente como que o clima fica agora para esses cafeicultores que já estão retirando os grãos dos cafezais. A maior parte dos estados produtores de café já começaram as atividades de colheita no campo e o tempo vem favorecendo o andamento das atividades. Agora, ao longo dos próximos dias, o tempo mais firme ainda vai seguir predominando nas áreas mais claras do mapa. Entre o sudeste e centro-oeste, até chove, mas são pancadas de chuva muito fraca. Toda essa instabilidade que deve avançar pelo centro-sul do Brasil vai estar associada com a passagem de uma nova frente fria pela costa do país. Isso vai ajudar a espalhar muitas nuvens carregadas e que também vai ajudar a voltar a chover entre o sudeste e centro-oeste. Mas como a chuva que acontecer deve vir de maneira mais fraca e também com baixo volume, não atrapalha o andamento da colheita do café nessas regiões. A chuva mais significativa deve acontecer entre o Paraná, Santa Catarina até o norte do Rio Grande do Sul. E é no Paraná que essa chuva até pode atrapalhar, mas de maneira muito pontual, o andamento da colheita do café. No decorrer da segunda semana, entre os dias 23 e 27 de maio, o tempo firme agora vai predominar na maior parte do país. Isso porque, conforme a frente fria se afasta, uma massa de ar mais seco passa a atuar em grande parte do sul, sudeste e centro-oeste, avançando também até o interior da Bahia e o estado do Tocantins. Dessa vez, então, é o tempo firme que vai predominar. Não se descarta a ocorrência de eventual chuva fraca isolada entre o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul até o sul de Minas Gerais, mas são pancadas muito irregulares e mal distribuídas. No decorrer do terceiro período, entre os dias 28 de maio até 1º de junho, até volta a chover na região sul, as instabilidades também conseguem avançar um pouco mais entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas ainda é uma chuva muito fraca. Então, no decorrer dos próximos períodos, até pelo menos o começo do mês de junho, não tem expectativa de chuva forte com potencial para atrapalhar o andamento da colheita do café. Com isso, os produtores seguem favorecidos por conta das chuvas mais fracas nas áreas produtoras de café do país. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Foi a Juliana Rezende falando sobre a previsão do tempo para as áreas de produção de café em todo o Brasil. O assunto continua sendo café. Falávamos há pouco a respeito da estimativa de produção divulgada hoje pela Conab. E agora vamos falar um pouco a respeito da produção brasileira, mas principalmente sobre mercado, expectativas. Quem participa conosco agora pela internet é Eduardo Carvalhais, entrevista exclusiva aqui no Agricultura BR, para falar a respeito do tema. Eduardo, um prazer conversar contigo mais
mais uma vez aqui no canal do Boi e nós queremos saber, primeiramente, né, como que esse levantamento apresentado pela Conab, nós vimos ali, principalmente para café arábica, uma alta, né, de 29%, né, comparado com a safra passada, chegando a 44 milhões e 300 mil sacas, mais de 13 milhões de sacas de conilon também. Esse café produzido a mais no ano atual, ele é absorvido para o mercado? É muito café no seu entendimento? Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Bom, na verdade, essa segunda estimativa da Conab é muito próxima da primeira estimativa. Essas manchetes de que é recorde, ela é recorde mesmo, essa safra. Mas ela está dentro das necessidades brasileiras de café para consumo interno e exportação. Nós temos que lembrar que a safra do ano passado foi de ciclo baixo para o arábica, então já era esperado uma safra maior nesse ano de 2018. E o Brasil vai exportar nesse ano safra brasileiro, 2018-2019, começa em 1º de julho agora e acaba em final de junho do ano que vem, em torno de 34 a 35 milhões de sacas. O Secafé estima que pode ficar até um pouco acima de 35 milhões. O consumo interno, no ano que terminou, em 2017, ficou em 23 milhões de sacas, né? Mesmo que a gente admita que não haja um aumento de consumo interno nesse ano de 2018, você veja entre 35 mais 23, são 58 milhões de sacas, que é o número máximo que a Conab estima. Mesmo que o número venha a ser um pouco maior, com algumas pessoas estimam que possa ser um pouco mais, esse número maior vai vir no conilon e não no arábica. Portanto, nós achamos a situação justa. Não vai faltar café, mas também não deve sobrar. E se sobrar, vai ser pouco e nós vamos precisar no ano que vem. Nós não podemos esquecer que em 2019 é novamente ano de safra baixa. Portanto, a produção de arábica vai cair um pouco. A outra coisa que está clara é o seguinte: o ano passado também, que foi de ciclo baixo, nós estamos raspando os armazéns para conseguir completar nossos embarques de abril, maio, agora e junho ainda, que é desse atual ano safra. E mesmo os embarques de julho e agosto, sempre se usa um pouco de café remanescente. A situação é muito justa. Nós esgotamos nossos estoques de café. Os estoques do governo, os estoques governamentais é zero no momento. Não existe café na mão do governo brasileiro. Por isso tudo a situação é justa. É óbvio que lá fora só falam em safra recorde, tentando derrubar os preços. A força dos operadores em bolsa em Nova York é muito grande. Eles conseguem fazer isso. Mas não vai existir excesso de café, não, a não ser que esses números mudem. O próprio Acochupé, que é a maior cooperativa de café do Brasil, tem dado declarações, os diretores da Acochupé, dizendo isso, que a safra na região dela, que é a região mais importante de arábica do Brasil, vai ser uma boa safra, mas não vai ser uma super safra. Portanto, a situação é de café, ainda bem que temos café para exportar, nós vamos cumprir todos os compromissos brasileiros de exportação e consumo interno, mas não existe café sobrando, não. Eduardo, você usou uma expressão que eu considero muito importante, interessante mesmo, de estar justo. Essa oferta maior, produção maior brasileira de café, lá, se tivesse correto, 58 milhões de sacas, ela está muito ajustada com a demanda que se tem hoje sobre essa produção brasileira de café. De acordo com alguns órgãos, as estimativas de exportação estão melhorando, apesar dessa pressão negativa que há, como nós acompanhamos diariamente, em Nova York por parte dos investidores de mercado. O que o brasileiro, né, o produtor, o cafeicultor, mas o mercado de maneira geral, pode esperar a partir de agora dos embarques brasileiros de café, aproveitando que você está aí no seu escritório em Santos? É difícil de saber, né? Primeiro que nós estamos numa situação de crise no Brasil, tanto política como econômica, e no mundo todo também existe muita tensão, fica difícil de saber como é que se vai comportar a economia do mundo e a economia brasileira. Mas preciso de café, o Brasil vai começar a aumentar os embarques devagarinho a partir de julho, quando a safra nova começa a entrar com mais força, principalmente no conilon. O arábica só começa a crescer as exportações realmente a partir de agosto, setembro. Os números surpreendem nesse ano na produção justamente por causa do conilon, que teve 2 anos muito ruins de produção e volta agora com um número bastante próximo do normal deles. Então as nossas exportações de conilon devem crescer nesse ano, como também as exportações de solúvel nossa devem crescer a partir de julho, para nós conseguirmos atingir esse número no próximo ano safra de 35 milhões. Quanto a preço, é muito difícil de saber o que vai acontecer. A força do comprador lá fora,
A força dos fundos que investem em Nova York é muito grande, trabalham com bilhões de dólares e eles têm conseguido manter os preços contidos. Se isso vai continuar ou não, só o tempo vai dizer. Inclusive essa divulgação de só se falar em safra recorde, tem compradores lá fora que falam que a safra brasileira vai ser de 65. No Seminário Internacional de Café aqui em Santos, na semana passada, ouvimos importador falando até em 70 milhões. Quer dizer, eles inflam esses números na tentativa de derrubar a bolsa e com isso comprar mais barato. Se eles vão ter sucesso com isso ou não, só o tempo vai dizer. Os preços atuais não são bons para o cafeicultor brasileiro. O dólar subiu bastante, poderia ter ajudado os preços em reais, mas em compensação, com a força que eles têm na bolsa, eles derrubaram a bolsa em Nova York e se apropriaram dessa melhora do dólar, essa desvalorização do real frente ao dólar. Se o preço em Nova York tivesse mantido estável nas 2 últimas semanas, com essa alta forte do dólar, em real nós estaríamos com preços mais altos aqui no Brasil. Não aconteceu por causa disso. Derrubaram a bolsa em Nova York e tomaram essa desvalorização do real para eles. Era essa terceira pergunta que eu ia te fazer, Eduardo, a respeito dessa captura, né, que o investidor teve sobre essa desvalorização ou alta do dólar forte, um pacote de moedas, mas principalmente em frente ao real. Em relação a essa situação, nós vimos vários outros produtores que têm produto de exportação, como principalmente o produtor de soja, ele acaba se capitalizando melhor em relação ao seu produto quando o dólar dá essa disparada, como temos no momento. Infelizmente, o cafeicultor não conseguiu fazer isso por conta dessa apropriação, como você colocou, por parte dos investidores em Nova York. Por falar em capitalização, como que está a situação desse cafeicultor hoje brasileiro em termos de capacidade de investimento e também para enfrentar uma próxima safra que será de bienalidade negativa? Olha, primeiro o cafeicultor brasileiro parece mais preparado atualmente, né? É difícil de falar, porque você tem que lembrar que o Brasil é um país continental e nós temos produção de café no Brasil desde o Paraná até Pernambuco, entrando por Goiás. Então, a produção brasileira está muito espalhada e as condições do produtor em cada região é um pouco diferente. Mas no todo, o feeling, o sentimento do mercado, que o produtor hoje está mais capitalizado, vende aos poucos, consegue esperar os melhores momentos de mercado para vender e mesmo o Banco Cooperativo informa isso, que ele sente os cafeicultores mais bem capitalizados. Isso é bom para enfrentar essa pressão compradora de derrubar os preços lá fora. E o que eu sinto também, com a situação do Brasil política, não se tem a menor ideia de quem vai ser o próximo presidente, se ele vai continuar com essas reformas para manter a inflação baixa e derrubar mais os juros aqui dentro. Com toda essa situação, a tendência do cafeicultor é vender o café suficiente para pagar os custos de colheita, ou pagar as despesas que tem. E em vez de vender o resto do café nos preços atuais que não são tão bons, segurar esse café que é cotado em dólar e aguardar para ver como é que fica a situação política e econômica do Brasil e mesmo lá fora, né, antes de fazer uma venda maior. Eu tenho a impressão que a dificuldade de compra de café por parte dos importadores lá fora, tiveram muita dificuldade nesse primeiro semestre do ano, vai continuar no próximo semestre. A oferta vai aumentar, é lógico, em cima da colheita mais gente vai precisar vender café, a oferta cresce, as nossas exportações vão crescer, mas cada negócio vai ser custoso de se fazer. O cafeicultor está muito descontente com o preço atual do café, principalmente do café arábica e também no café robusto, no café conilon. Tá certo, Eduardo Carvalhais. Quero agradecer sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi. As portas estão sempre abertas. Obrigado pela sua participação. Obrigado, boa tarde. Uma boa tarde, conversamos com Eduardo Carvalhais, analista de mercado de café, uma das pessoas que tem a maior consideração no país em relação à cafeicultura nacional, comentando um pouco dos dados apresentados pela Conab nesta quinta-feira, com uma produção estimada em 58 milhões de sacas e também mercado, que está acontecendo nesse mercado do café, que tem sido muito pressionado pelo que vem acontecendo em relação aos investidores na Bolsa de Nova York, quando falamos de café arábica.